em relação a essa situação, que não é uma situação de hoje. Nós temos aí uma situação bastante grave e que eu vou me permitir, nesse momento, não entrar em comentários maiores, porque, como diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, eu fiz uma reintegração de posse e mais uma ação junto à Polícia Federal, referentes a determinadas ações e atitudes dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, referente à questão de uso de drogas e entorpecentes. Essas são questões que normalmente não foram dadas visibilidades à Universidade Federal de Santa Catarina e à comunidade universitária como um todo. Eu tenho acompanhado nos últimos 7 anos intensamente, junto aos órgãos competentes, e nesse momento a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está trabalhando e atuando numa comissão, que a gente conta com o apoio também do vice-diretor do Centro de Ciências Biológicas e uma equipe que é exatamente uma política para nós discutirmos com muita transparência e com muito cuidado toda a questão que envolve o uso abusivo de drogas dentro da nossa instituição. Isso é uma situação bastante grave, que me preocupa há muitos anos, e eu tenho tido ações muito efetivas, já como diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, onde fui responsável realmente por uma reintegração de posse em relação a isso. Nesse momento, nós estamos fazendo uma nova reintegração de posse de um outro processo, e aí eu gostaria de separar as duas coisas. Uma questão é exatamente o nosso relacionamento com a Polícia Federal, que tem como competência tratar desses assuntos. No entanto, o próprio número de servidores e a política da Polícia Federal faz com que muitas das questões cotidianas que vivenciamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina não possam ser acompanhadas pela Polícia Federal. Em várias situações, e a professora Sônia do CCB passou por essa situação, e eu vou fazer questão de narrar o que me foi narrado. Eu ainda não era reitora, eu era diretora de centro, que no final do ano de 2011, após o período eleitoral das eleições da reitoria, houve uma invasão, literalmente uma invasão, e não era uma invasão para brincar com pipas, tendo em vista que os que estavam brincando com pipas estavam armados, subindo nos telhados, certo? E naquela ocasião, naquele momento, nós já, como diretores e como diretora de centro, já apoiamos e tomamos iniciativas no sentido de estabelecer algum tipo de diálogo, aí não apenas com a Polícia Federal, mas também com a Polícia Militar, sim, porque nós, nesse momento, nosso Departamento de Segurança, mesmo que a gente faça uma capacitação, vamos pensar, que é o que nós queremos fazer, uma capacitação política, uma capacitação de compreensão da diversidade institucional, mas nós temos aí limites no Departamento de Segurança que e aí a professora, inclusive, enfrentou pessoas armadas nas proximidades do Centro de Ciências Biológicas. Então, eu gostaria aqui de destacar que está tendo um estudo muito cuidadoso, que será apresentado à comunidade universitária por parte da Pró-Reitoria de Planejamento, mas também pelo gabinete da reitoria, onde a gente vai discutir segurança no campus também. Isto é muito importante, porque nós temos aí, veja, nós estamos numa cidade, e eu ontem estava falando sobre isso, exatamente no Congresso sobre Planejamento Urbano e Plano Diretor. Nós temos uma cidade que os problemas sociais estão cada vez maiores. A universidade, fiz uma reunião já na segunda-feira, isso é importante que seja dito também, já na segunda-feira com a Pró-Reitoria de Extensão e com a Pró-Reitoria de Planejamento e com a Pró-Reitoria de Administração, para que nós possamos desenvolver projetos sociais, que aproximem ainda mais a Universidade Federal de Santa Catarina da sociedade, principalmente no seu entorno, E isto vai ser feito, é uma política que nós estamos estabelecendo como prioritária. E, paralelamente a isso, o diálogo contínuo, sim, com a Polícia Federal e com a Polícia Militar. Não tenho conhecimento de como foi chamada naquele momento a Polícia Militar, mas provavelmente foi tomada uma iniciativa por 2 depoimentos que foi me passado, e eu vou estar fazendo uma reunião com todas as filmagens que foram feitas neste final de semana.
E quando eu tenho depoimentos que trazem a ideia de que a ideia equivocada que eu faço questão de dizer neste conselho, de que espaço é público e, portanto, você pode usar de qualquer jeito, claramente, quem defende o público, quem defende a Universidade Federal de Santa Catarina, deve defender o bom uso do que é público. Então, quando nós temos de 15 pessoas, não é, produzindo tumulto, inclusive envolvendo os nossos próprios estudantes que estavam aqui, não é? Houve a necessidade, segundo me disseram, realmente, de solicitar, num primeiro momento, a Polícia Federal, que não foi possível atender, porque a própria Departamento de Segurança não tinha condição de atendimento. Se houve exageros, aí vai fazer parte de um outro processo que eu me coloco aqui à disposição, não é, para que a gente possa encaminhar, enquanto gabinete da reitoria, que é um processo de sindicância para verificar as ocorrências naquela data e, caso haja exageros, encaminhar à Polícia Militar e, mais uma vez, de uma forma bastante tranquila. Mas o que eu gostaria de colocar é que a Universidade Federal de Santa Catarina, hoje, ela não é mais uma universidade cercada por morro por todos os lados. Ela é uma Universidade Federal de Santa Catarina muito diferente do momento de sua criação em 1960 e 1970. E a universidade precisa se posicionar pedagogicamente em relação a isso, nas suas várias atividades de ensino, pesquisa e extensão, na relação com essa comunidade que está no entorno, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter clareza, e eu sei disso porque já fui ameaçada, né? Isso é importante que também seja dito, não é? Por grupos e por outras pessoas que não necessariamente prezam pela qualidade da Universidade Pública Brasileira e, principalmente, até mesmo, pelo próprio bem-estar público. O que interessa, não é, e é com quem eu acho que nós partilhamos, estudantes, professores e STAs, né, é a defesa do que é público, do bom uso do que é público e sempre lutando contra os interesses particulares. E isso envolve também o combate. E aí eu não, né, essa audição está sendo passada para todos, o combate a vários outros tipos, não é, de negócios que não necessariamente são negócios, não é, que nós temos sempre que estar juntos para combater, na minha avaliação, e essa é a nossa postura, com muita tranquilidade, com muita clareza, sempre com muita humanidade e com muito respeito a todos e a todas, tanto da comunidade interna como da comunidade externa, não é, que frequentam a nossa universidade. Mas a gente também precisa garantir a segurança, tanto da nossa comunidade interna como da nossa comunidade externa, quando aqui estão. Então, é isso, eu agradeço a todos e a todas por ficarem até este momento, e nós voltamos a conversar, e eu estou investigando. Desculpa, conselheira Roselane. Desculpe, que eu esqueci de responder ao conselheiro Flávio sobre isso, mas, por favor. E eu agradeço a manifestação também feita pelos estudantes, tá? Em relação tanto ao ponto 1 como ao ponto 2 e a todas as demais manifestações.